a você que é de casa e a você que está nos visitando nesta noite. Boa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu desejo que sua vida possa sair daqui abençoada por Deus. Amém, queridos? O tempo está estranho, né? Chove, faz sol, tempestade. Vamos abrir a palavra de Deus na carta que escreveu o apóstolo Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15, apenas um versículo, versículos de número 58. É o último versículo do capítulo. Ei, dá para acender essa luz daqui, meus amigos? Vocês querem me deixar no escuro? 1 Coríntios 15, 58. Assim diz o texto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queria ler outra tradução aqui, que é a tradução da King James. E eu gostei dessa tradução porque ela traz uma explicação um pouco mais clara. E ela diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Gostei dessa tradução. Parece que ela traz muito mais e vai trazer entendimento para você nesta noite. Eu não sei o que você entende como obra, como trabalho do Senhor. Primeiro, para entender aquilo que o capítulo nos ensina, que o apóstolo Paulo, obrigado, nos ensina, nós temos que ver o contexto. E o contexto, ele narra um fato, um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, aonde alguns mestres, alguns líderes e outras pessoas também estavam, alguns mestres ensinando e outras pessoas assim acreditando que Jesus não tinha ressuscitado, que não houve ressurreição. E isso trouxe uma grande confusão para aquela igreja, porque uma parte daqueles crentes, eles eram de origem judaica, e algum segmento da igreja do povo judaico, do ensino judaico também, como os saduceus, eles não acreditavam que os mortos pudessem ressuscitar. A crença deles era que acabou a vida, findou-se o corpo, não há mais vida, simplesmente tudo termina, né? E essa crença e esse ensino errado começou a ser disseminado dentro da igreja e roubar do coração dos cristãos o propósito de vida para qual Deus os tinha chamado. E Paulo começa a explicar e chamando: se vocês estão dizendo que não há ressurreição dos mortos, que primeiro que Jesus não ressuscitou, e Paulo começa a ensinar eles a lembrar, fala assim: olha, o Senhor depois que ressuscitou apareceu a mais de 500 pessoas, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago, por último apareceu a mim, se manifestou a mim já ressurreto, se revelou a mim. E se vocês não acreditam que Jesus ressuscitou,
evangelho que vocês estão vivendo não tem validade, não tem valor. Para quê? Se vocês não acreditam que não houve ressurreição, e que não há ressurreição dos mortos, e que dentro dessa promessa de ressurreição, em que Jesus ressuscitou, e ele diz que eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que em mim crê, mesmo que esteja morto, viverá. Foi Jesus que disse isso. E Paulo começa a chamar a atenção, como se estivesse perguntando: o que vocês estão fazendo na igreja? Por que vocês estão vindo na igreja? Por que vocês se reúnem como igreja? Por que vocês usam o nome de Jesus se vocês acham que Jesus não ressuscitou e que os mortos não ressuscitarão? E começou a lembrar deles que os discípulos de Jesus, quando Jesus subiu aos céus, e que Jesus disse para ele: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, a minha boa nova a toda criatura. Saiam pregando o evangelho. Você sabe o que aqueles homens estavam dizendo para as pessoas? Você ouviu falar de Jesus? Aquele que foi crucificado, ele ressuscitou. Era isso que aqueles homens estavam falando. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo e a sua vida veio nos trazer vida, veio nos trazer uma nova esperança, veio nos trazer uma nova proposta de vida, um novo estilo de vida. E as pessoas acreditavam nisso, a fé das pessoas era essa. Até chegarem a esses ensinos em que alguns não acreditavam na ressurreição de Jesus e outros simplesmente não criam que os mortos também ressuscitassem. Eu não sei o que as pessoas creem hoje. Sinceramente eu não sei nem o que as pessoas conseguem aprender ou entender quando pulam de uma igreja para outra, ou que estão ensinando em determinados lugares. Quando deixamos de lado o ensino de que existe uma vida após essa vida, que a gente não gosta, as pessoas não gostam de falar, porque querem viver somente esta vida, como se elas fossem viver eternamente, como se elas fossem viver eternamente, ninguém quer morrer. Há tantas pessoas que acreditam tanto que elas vão ser eternas, que elas constroem obras grandiosas, acumulam riquezas, fazem com que o seu nome seja grande, e no final das contas elas morrem, e tudo que ela construiu fica para ele, porque elas não podem levar nada daquilo que elas construíram. Elas morrem como os egípcios, que acreditavam que existia uma vida após a morte. Eu creio que muitas religiões, muitas pessoas acreditam nesta vida após a morte. E os egípcios, quando morria alguém importante, principalmente o rei do Egito, o faraó, eles colocavam lá tudo que aquele homem fosse precisar para seu caminho após a morte, para sua caminhada, sua jornada, porque eles acreditavam que iam cumprir uma jornada, e colocavam lá carroças, carruagens, barcos, como se ele fosse atravessar oceanos e precisasse cavalgar, e até servos, até pessoas eram sacrificadas. Servos, escravos que viviam para o servir, muitas vezes eram sacrificados, porque eles acreditavam que depois da morte, depois na sua nova vida, eles iriam precisar serem servidos. O Evangelho, queridos, é a boa nova, a boa notícia que Jesus veio trazer. Essa palavra evangelho significa boa nova, é a boa notícia. E essa boa notícia é que os homens podem se reconciliar com Deus, porque Deus amou o mundo, em que Cristo, morrendo na cruz, reconciliou consigo todo o mundo. Foi isso que Deus fez, trazendo reconciliação. Havia uma separação do pecado entre o homem
e Deus, o Criador, e o seu Filho Jesus veio, morreu e ressuscitou para trazer essa reconciliação com Deus. Havia um homem que foi criado para viver eternamente, e quando esse homem pecou, desobedeceu a Deus, e Deus disse para Adão: olha, desse fruto você não pode comer, não importa que fruto foi, não sei se foi uma maçã, ninguém sabe que fruto foi, não importa, é o fruto do conhecimento do bem e do mal, e pela essa desobediência, o homem, Deus disse para ele: se você comer desse fruto, você vai morrer, tá? Você vai morrer. Mas de que morte Deus está falando? Está falando de uma morte muito pior do que a morte física, porque todo mundo morre fisicamente, mas a pior morte, e a pior morte que pode existir, é a morte eterna, que é a separação definitiva entre o homem e Deus. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos caminhando, existe a oportunidade, existe a possibilidade, e está aberta para que todos se reconciliem com Deus em Cristo. Em Cristo. E quando Paulo estava dizendo isso, ensinando para aqueles homens, que ele falou: se vocês esperam em Cristo somente nesta terra, somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis do que somos. Se nós aguardamos em Cristo somente para que Ele faça alguma coisa por nós, aqui nesta vida, nós somos as pessoas mais miseráveis que existem. Era o que Paulo estava dizendo. Talvez porque esperamos em Cristo para resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades financeiras, os nossos problemas particulares, os nossos problemas sentimentais. Talvez muitas pessoas, e eu acredito que de uma certa forma, nos dias de hoje, não existe uma mensagem diretamente dizendo que Jesus não ressuscitou, nem de que os crentes um dia também vão ressuscitar em Cristo e vão ter novamente, vão ter um corpo glorificado, vão viver eternamente com Deus. Esse tipo de mensagem, ele não faz mais sentido para a igreja de hoje. Eu me lembro que eu, desde criança, criado no Evangelho, criado na igreja, desde menino, e eu me lembro que os crentes antigos, eles tinham muito essa preocupação sobre ouvir falar da volta de Jesus, sobre o porvir, a vida eterna, os louvores que se cantavam, as pessoas enfatizavam muito essas coisas, essa preocupação com a vida eterna, com a nova vida em Deus, com o passar desta vida, né, dessa vida física para uma vida adiante. E eles tinham muito essa preocupação. As pessoas falavam da volta de Jesus, as pessoas falavam e pregavam muito sobre essa preocupação de as pessoas estarem preparadas para este dia, como se fosse o último dia. E Jesus disse assim: eu virei como um ladrão. Ninguém espera o ladrão. O ladrão vem, entra na sua casa e rouba, você nem vê. Às vezes você está dormindo e nem vê. E Jesus disse: eu venho como ladrão, porque vai ser muito rápido. Muitos estarão desapercebidos, estarão casando, se dando em casamento, estarão trabalhando. Uns serão levados, outros serão deixados. E esse último dia, de que eu entendo, é o último dia no sentido de que o que a gente tem que viver para Deus, a gente tem que viver hoje. Bem? O que a gente tem que entregar para Deus, a forma como nós devemos, a sinceridade que nós devemos nos lançar para Ele, tem que ser hoje. Não pode esperar pelo amanhã. E Paulo disse sobre essa questão do esperar em Cristo somente para esta vida. Acredito que existe hoje uma mensagem, um pensamento em que as pessoas estão procurando Deus para resolver seus problemas, para dar solução nas suas crises emocionais, financeiras, nas suas necessidades físicas, na sua falta de moradia, na sua falta de matrimônio. Tem gente que procura Jesus para arrumar um casamento, e a igreja, de uma certa forma,
não na sua totalidade, mas tem se tornado neste lugar. Tem se tornado este lugar onde as pessoas estão buscando Cristo para isso. Estão buscando Cristo para isso. Para solução rápida, né? Buscando Cristo para resolver, para dar solução para os seus problemas. E infelizmente nós temos visto esse tipo de evangelho. Um evangelho em que as pessoas estão buscando ostentação, estão buscando coisas palpáveis em que elas possam levar vantagem, crescer. As pessoas estão depositando a sua busca de felicidade naquilo que elas podem conquistar. Eu falei sobre isso aqui domingo passado, se eu não me engano, em que muitas vezes uma pessoa, se ela não tem nada e ela passa um período sem poder conquistar, sem comprar, sem consumir, sem ganhar nada, ela tem a capacidade de dizer que Deus não está abençoando ela, que ela não está sendo abençoada por Deus. A gente fala sobre isso repetidamente, sobre essa questão de que as pessoas inverteram esses valores e estão esperando em Cristo somente para esta terra. Mas quando Paulo ele chama a atenção daquela igreja através de um discurso mostrando que houve ressurreição em Cristo e haverá uma ressurreição dos mortos, aonde todos nós um dia passaremos dessa para melhor. Posso dizer assim? A morte é uma realidade e ninguém vai fugir dessa realidade. A morte física é uma realidade e ninguém pode fugir dela. E quando a gente acha que morreu, acabou, não. Nós fomos criados para sermos eternos. Amém? Você acredita nisso? Eternos no sentido espiritual. Só que existe duas formas de se viver a eternidade: uma com Deus e a outra sem Ele. Duas formas em que o ser humano, quando nós nos separarmos desse corpo, porque isso aqui, querido, isso aqui é só o vasilhame, isso aqui é o casco, é só um recipiente. Você não é esse corpo, você é um espírito que habita dentro de um corpo. Nós somos um espírito que habitamos dentro de um corpo. E esse espírito, ele não morre. A morte física é a separação do espírito e do corpo. O espírito se separa do corpo e ele vai para algum lugar. E a Bíblia nos ensina isso, que haverá um dia em que todos os que morreram, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão para viver na presença dele, para viver o adorando. E aqueles que rejeitaram a Cristo vão ser ressuscitados, vão ser trazidos para o seu julgamento. Haverá um julgamento, e esse julgamento ele vai determinar a sentença daqueles que não quiseram viver para Deus. Pastor, mas as pessoas não vão mais para a igreja para ouvir esse tipo de palavra, de mensagem. Isso não traz empolgação para as pessoas. Isso não traz motivação. Essas coisas afastam até as pessoas da igreja. Sinto muito, querido, estou aqui para pregar a verdade para você. Amém? E a verdade tem que ser dita. E eu creio que na verdade é que Deus transforma corações e convence pessoas. Então Paulo diz: sejam firmes e constantes, sempre abundante no trabalho do Senhor. Depois de ele dizer tudo isso, ele diz para aquele povo, ele incentiva eles, aquela igreja, a dizer: olha, sejam firmes, continuem firmes. Que firmeza é essa? Primeiro, Paulo está dizendo para ele: continue na firmeza da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Continuem firmes, inabaláveis na crença de que
todo o trabalho que foi feito na cruz foi para trazer você para Deus, para te livrar da condenação da morte e do pecado. Quando Paulo está falando de trabalho, ele não está falando de trabalho da igreja. Ele não está falando de coisas que as pessoas podem fazer dentro da igreja. E muitas vezes ela diz que aquilo que elas fazem dentro da igreja estão fazendo para Deus. Estão fazendo a obra do Senhor. E a obra do Senhor é tocar no instrumento, é varrer o chão da igreja, cuidar do banheiro. Isso é legal, isso é bacana. Isso faz parte da nossa crença, isso faz parte da nossa religiosidade. Mas às vezes tem gente que só trabalha para a igreja, não está trabalhando para Deus. Porque Paulo não está falando desse trabalho, ele está falando de um esforço. Um esforço que todo cristão sincero, todo aquele que acredita que um dia vai ter um encontro com Jesus, ele precisa afirmar a sua fé em Cristo. Ele precisa fortalecer e não se abalar com nada que aconteça e que venha para roubar a sua fé, a sua crença, para roubar a promessa que um dia foi plantada no seu coração e que ele precisa viver ela dia após dia, incansavelmente. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que as circunstâncias externas estão roubando a fé de muita gente. Os falsos ensinos estão roubando as pessoas, tirando as pessoas de Cristo, e elas estão trazendo um trabalho infrutífero. Essa semana eu estava vendo o caso de um pastor, se eu não me engano, lá do Rio Grande do Norte, na Paraíba, nos dois estados, um teólogo chamado Tássius Licurgo. Não sei se alguém leu sobre isso. E esse professor, ele é um teólogo e é professor de uma faculdade lá no Rio Grande do Norte. Acho que é isso mesmo, Rio Grande do Norte. Ele é professor de uma faculdade e ele é teólogo e pastor. E ele defende a sua fé, a sua crença com veemência. E ele agora está sendo perseguido por professar a sua fé no lugar onde ele trabalha, no lugar onde as pessoas, a grande maioria, não acreditam em Deus, não acreditam na ressurreição. Para muitos e para a grande maioria, aquelas pessoas, Jesus é simplesmente uma história, Jesus é simplesmente um personagem que apareceu e que as pessoas inventaram essa ressurreição, porque ele pode até ter morrido, mas ele não ressuscitou. Pessoas que hoje vivem debaixo de uma mentalidade, de um principado, de um princípio. Quando a gente fala sobre principado, a gente fala de um poder mental em que domina mentes e coração de muitas pessoas, e que hoje elas não acreditam e não aceitam a fé cristã. E quando alguém que é fiel, e quando alguém que não se abala e que não volta atrás na sua fé, não deixa que a sua fé se contamine com argumentos errados, com argumentos que contradiz a verdade de Deus, essas pessoas começam a ser perseguidas. E Paulo está dizendo isso aqui: não se deixem abalar pelas perseguições, mantenha a sua fé em Cristo, mantenha a sua fé em Cristo. O mundo está passando por uma revolução. Nós estamos vivendo um tempo em que a perseguição, ela vai se aumentar. Nós não estamos sendo perseguidos ainda. Os cristãos não estão sendo perseguidos ainda. Mas vai chegar um tempo em que a perseguição vai aumentar nesse país. Vai chegar um tempo em que você não vai mais poder professar a tua fé publicamente. Vai chegar um tempo em que talvez as pessoas comecem a colocar restrições para que igrejas possam funcionar com liberdade. Vai chegar um tempo em que as portas vão se fechar
para aqueles que professam a sua fé, para aqueles que confessam a Jesus e não se abalam e têm certeza e vivem para aquilo ali, vivem para viver uma vida para Cristo, para a eternidade, vivem nas promessas de Deus e não abalam a sua fé. Vai chegar esse tempo, querido, em que a perseguição vai aumentar e as pessoas serão provadas na sua fé. E Paulo está dizendo isso: não se abalem, fiquem firmes, porque assim como o engano chegou naquela igreja, na igreja de Coríntios, tentando roubar a verdadeira esperança dos cristãos, esse engano está se manifestando hoje em plena atualidade. E os fiéis, os verdadeiros fiéis em Cristo Jesus, vão passar por muitas dificuldades para se manterem firmes na sua fé, na sua crença, nas promessas de Deus. O que Paulo está ensinando aqui de ser firmes e manter uma constância é não desanimar, é não se deixar influenciado pelos falsos ensinos, pelas heresias que estão sendo lançadas hoje e que tem contaminado muitas igrejas, tem contaminado o coração de muita gente. E ele está dizendo: sejam firmes e constantes. A firmeza de vocês deve estar em Jesus. Olhem, como ele diz, o escritor de Hebreus diz: olhando para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Não percam a visão de Jesus, não percam a visão das promessas de Jesus, não percam aquilo que um dia você abraçou com convicção de que Jesus ressuscitou para me dar vida, e a vida que eu tenho hoje, eu vivo para Ele, eu vivo nele, e um dia eu vou ter um encontro definitivo com Ele. As pessoas não querem mais ouvir esse tipo de mensagem, as pessoas não querem mais, elas preferem acreditar numa mensagem em que mantenham elas presas aqui, nesta vida temporal, nesta vida passageira. Elas preferem acreditar em tudo aquilo que se faz como promessa e que se diz que é de Deus, para que as pessoas vivam aqui uma vida opulenta, uma vida mentirosa, posso dizer assim. Quem prometeu essas coisas foi o diabo. Quem prometeu esse tipo de coisa foi o diabo. Ele tentou a Jesus, ele disse: tá vendo aí todos os reinos desse mundo, toda a riqueza, todo o poder, eu te dou se você se prostrar e me adorar. Eu te dou todas elas, eu deixo você tomar posse de todas elas. Não foi Deus que fez esse tipo de promessa. Deus não fez essa promessa para ninguém. Deus nos fez promessa de vida com Cristo, uma vida com propósito. Estar em Cristo é viver uma vida com propósito. E esse trabalho que tem roubado esse ensino acerca de coisas que têm roubado a verdadeira esperança dos cristãos. Tem roubado a verdadeira esperança dos cristãos. E tem pessoas que não acreditam mais na volta de Cristo. Tem pessoas que não acreditam mais hoje. Infelizmente, dentro da igreja tem um monte de gente que não acredita mais nem em Jesus, irmãos. Posso falar isso com maior sinceridade. Tem gente que está dentro da igreja e não acredita mais em Deus. Não acredita, de verdade, né? Alguns ensinos, né? Algumas dificuldades que você enfrenta nesta vida, tudo isso são coisas que muitas vezes vêm para roubar a tua fé, para tirar a tua esperança, para tirar você da presença de Deus. O salmista, no Salmo, acho que é 73, e ele fala sobre isso. Ele começa a falar que ele vê o rico, que o rico não tem problema, que as pessoas que têm dinheiro, elas não têm problema. Você não vê elas preocupadas, você não vê elas tristes. Você olha para as pessoas, e
ser rico deve ser a melhor coisa do mundo. Tem gente que fala assim, o dinheiro não traz felicidade. Traz. Traz felicidade. Traz uma falsa felicidade, mas traz felicidade. Querido, você trabalha o mês todo para pagar a conta. Às vezes chega no final do mês, o salário que você ganha não dá nem para pagar as dívidas que você tem. Você tem que prorrogar dívidas, passar dívidas para o mês seguinte. E você olha para as pessoas e as pessoas estão gastando em coisas fúteis, porque tem demais, porque tem muito. Você junta dinheiro para comprar, às vezes, um carro, que você tem que pagar esse carro. Você paga o carro, ainda tem que continuar pagando o carro, porque você paga IPVA, você paga licenciamento, e você compra uma coisa que não é sua, não te pertence. Se você deixar de pagar, você perde. Todo ano você tem que pagar IPVA, todo ano você tem que pagar licenciamento do carro. Mas o rico faz isso, o rico não está nem aí para essas coisas. E o salmista disse assim: eu vi eles, e eles não têm problema, eles falam o que querem. O ímpio fala o que quer, não só o rico, mas ele diz, eles fazem o que quer, eles blasfemam de Deus, eles falam coisas absurdas da sua boca, a sua língua proferem o mal, é como veneno de serpente. Elas não têm medo, essas pessoas não têm medo de falar, de proferir maldade, de desejar mal aos outros, de desejar a morte dos outros, e são felizes. E o salmista, olhando para isso, ele disse assim: na verdade, em vão eu tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Ele está falando da vida de um crente sincero. Ele está falando da vida de um crente fiel, de alguém que passa por aflições, que passa por situações difíceis, e que muitas vezes, olhando para a situação de outras pessoas, parece que essas pessoas não têm problemas, parece que elas não têm sofrimento, parece que elas não são alcançadas pela situação difícil. E ele diz: parece que na verdade em vão eu tenho purificado meu coração, eu tenho andado com Deus em vão, eu tenho sido fiel em vão, eu tenho me negado a cometer o pecado, a viver no erro. Parece que é em vão. Isso acontece comigo e com você. Isso acontece comigo e com você. Quando você olha para as pessoas e parece que está tudo bem na vida delas, as pessoas estão se divertindo, as pessoas estão vivendo, estão levando a vida, deixando a vida levar, como diz a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, e vai embora. E parece que você se torna a pessoa mais infeliz do mundo, porque você é crente, porque você serve a Jesus. E tem gente que fala assim: eu sou infeliz porque eu não posso fazer o que ele faz. Eu sou infeliz porque eu não posso ser como essa pessoa é. Parece que Deus não está vendo. Tem gente que diz até que parece que Deus está punindo ela. Parece que Deus não está vendo. Não é? As pessoas, não tem gente que diz assim: eu para que ser crente? Parar de fazer tudo? Deixar de ser crente? Não posso fazer nada. Quem falou isso, que crente não pode fazer nada? Crente pode fazer tudo, irmãos. Pode fazer tudo. Pô, pastor, posso beber? Pode. Posso fumar? Pode. Quem disse para você que não pode? Pode. Você pode fumar, você pode beber, irmão. Posso ter 2 mulheres? Pode. Pode se prostituir. Quem falou para você que não pode? Aonde está escrito na Bíblia que o crente não pode fumar? Esse pastor está pregando heresia aqui, ó.
Eu desde a igreja, desde pequenininho, que eu sempre ouvi falar que o crente não pode fumar. Aonde que está escrito que o crente não pode beber? Hã? Aonde que está escrito aí? A Bíblia ensina sobre o vinho. Fala assim: não seja dado a muito vinho. Aonde que está? Você pode fazer todas essas coisas, mas a Bíblia ensina assim: eu posso todas as coisas, mas nem todas elas são convenientes. Eu posso fazer todas as coisas, mas não me tornarei escravo de nenhuma delas. Nenhuma delas vão me dominar. Para que fumar? Que você vai morrer mais cedo. Para que beber, se embriagar, trazer problema para dentro de casa, destruir seu casamento, né? Para quê? O pastor está ensinando. Depois não vai sair daqui dizendo que o pastor daqui falou que você pode ir lá para fora e fazer o que você quiser da tua vida, não, tá? Porque não é isso que eu estou falando. Você pode fazer, faça. Eu posso fazer? Posso. Mas eu não quero. Eu não quero fazer. Isso não traduz quem eu sou, não condiz com quem eu sou. A minha nova vida hoje, isso não me atrai, não me apega. Irmãos, queridos, eu já fui da cerveja, eu tomei muita cerveja, eu bebia muito, de chegar em casa de pé trocado. E passou um tempo em que a coisa mais difícil que eu tinha como crente, meu Deus, era chegar perto de alguém, em algum lugar que alguém estava tomando aquela coisinha geladinha, aquele copo suave, e aquilo para mim era uma dificuldade tão grande. Eu falei: meu Deus, por que eu não posso tomar uma cerveja? Por que eu não posso beber? Por que eu não posso sentar num bar desse e encher minha cara de cerveja? Isso é a coisa que eu mais gostei. Como é que eu posso fazer isso? Até entender que aquilo não me faz mais falta. No dia que eu entendi que eu podia fazer aquilo ali, eu falei: isso aí não me faz mais falta. Eu não quero, eu não desejo isso. Eu não sou escravo disso. Isso não condiz mais com a pessoa que eu sou hoje. E talvez por as pessoas não entenderem isso e não encontrar essa felicidade em viver para Cristo e negar a si mesmo. Porque a religião ensina que você deve se anular. A religião ensina proibindo. A religião ensina proibindo, dizendo não a isso, não aquilo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não faça, não fale, não coma. É isso que a religião diz. Mas quem vive e conheceu Jesus no amor, entende que nada disso faz falta na sua vida. E hoje ela diz assim: eu não quero, isso não me faz bem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém? Para quê? Se você saiu lá do mundo, se você foi liberto do vício, do álcool e da bebida, o vício que um dia te prendeu, que já destruiu o casamento seu, já destruiu o relacionamento teu, por que hoje você quer voltar para lá? Por que hoje você quer se tornar escravo daquilo que um dia te possuiu e tomou conta da sua vida? E Paulo, quando o salmista, ele está falando a respeito de olhar para as pessoas e achar que elas são felizes. E elas são felizes porque ele vive se privando, ele vive tomando cuidado para andar em justiça, para viver na verdade, para ser a pessoa certa, para ser uma pessoa correta. E ele diz: quando eu olho para a vida dos outros, eu não vejo as pessoas quebrando essas leis, quebrando esses princípios, e nada acontece com ela. Me parece que foi inútil servir a Deus. Me parece inútil ser crente. E a religião ensina muito disso, né? Porque muitas vezes o que as pessoas olham e elas invejam é a forma como as pessoas estão vivendo lá fora.
E Paulo diz: sejam firmes e constantes na fé de vocês. Não se abalem, não se deixem abalar por nada daquilo que possa tirar vocês do propósito para qual Deus os chamou vocês. Porque ele disse: sejam firmes, constantes e abundantes. E a palavra abundante, a palavra ser abundante do grego é perisseu, e tem a ver com algo que vem em abundância, o que transforma algo que cai no campo de alguém. É algo que ser abundante não é ter posses. Quando ele está falando aqui, não é ter posses, não é ser rico, não é ser famoso, não é ser opulento. Ser abundante é alguém que não estacionou na vida cristã. É alguém que vive dando fruto, irmãos. É alguém que vive dando resultado. Deus nos chamou. A nossa vida em Cristo, ela tem um propósito. Esse propósito é eterno, é um propósito eterno. Nós temos uma vocação eterna. Mas enquanto estamos nessa vida aqui, fomos chamados para dar resultados. Fomos chamados para abundar, para prosperar, para crescer, para mostrar em nós a imagem de Cristo. Ser abundante é isso. Você acredita que qual foi o trabalho que Jesus fez nessa terra? Por que Jesus veio se manifestar? Ele veio mostrar, ele veio o Deus se transformando em homem para apresentar Deus para os homens. É isso que Jesus veio fazer. Um Deus se transformou em homem para transformar, para mostrar Deus, para manifestar a plenitude de Deus, fazendo as obras que ele fazia. As obras que muita gente não quer fazer mais hoje: socorrer, acolher, perdoar, curar, libertar. E para isso nós fomos chamados, para abundar. Ele disse assim: olha, vocês vão ficar aqui, e as obras que eu fiz, vocês vão fazer maiores do que ela. Vocês vão fazer maiores do que ela. Só que a gente acredita que a gente vai fazer maiores obras, maior que Jesus de poder. Vamos sair por aí, né? Legal, o milagre é bacana, o milagre é bom. O milagre é bom. Mas milagre não salva ninguém, irmãos. Milagre não salva ninguém. Milagre às vezes nem consegue libertar ninguém. Tem pessoas que passam, o milagre é passageiro, milagre é transitório. Mas ele está falando: vocês vão fazer as minhas obras, eu quero me manifestar através de vocês. É isso que é ser abundante. É cada um de nós, eu, você, nós, sermos uma representação de Cristo aqui nesta terra. Não importa onde esteja, não importa de que forma você esteja vivendo, mas lá você ser essa representação de Cristo, ser abundante no sentido de que nós não vivemos só do nome. Você é da onde? Eu sou da igreja. Às vezes eu falo, eu encontro com uma pessoa e a pessoa chega para mim e fala assim: qual é a sua igreja? Eu não gosto disso, irmão, me perdoa. Eu não gosto disso. De que igreja você é? Para fazer comparação, sabe? Para fazer comparação. Você é da igreja tal, né? Como é que é essa igreja? Você é da igreja tal? Não, mas eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Eu não sou de uma igreja, eu não sou de uma denominação, eu sou de Cristo. Eu congrego, eu me reúno com meus irmãos num tal lugar, numa localidade, mas eu sou de Cristo, eu sou representação de Cristo. E quando dois crentes que se encontram, deveria ser isso: duas representações de Cristo se encontrando. Mas as pessoas às vezes parece que vivem com um time de futebol. Não, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou não sei da onde, eu sou da Universal, e acaba ninguém sendo de Cristo, porque estão brigando por uma camisa, brigando por um nome, brigando por uma placa na porta. E a gente não entende que nós não fomos chamados para sermos considerados religiosos. Cristo não morreu e não ressuscitou para que nós simplesmente nos denominássemos crentes, frequentadores de uma igreja,
frequentadores de uma igreja, membros de uma igreja, com uma carteirinha de membro, com o nome lá escrito no hall de membro, como se isso fosse o propósito de Deus. Cristo ressuscitou e nos chamou para que nós fôssemos abundantes, para que nós pudéssemos dar continuidade ao seu trabalho, para que nós pudéssemos manifestá-lo em vida, nas nossas atitudes, no nosso viver. Foi para isso que Cristo nos chamou, foi para isso que Ele ressuscitou. Quando Ele diz: sede firmes e constante, sempre abundante. Você acha que você chegou? Tem pessoas que acham que chegaram no auge da sua vida religiosa, porque se encheram de conhecimento, já estão muito tempo dentro da religião, dentro da religião, sabe, da cultura religiosa, estão vivendo muito tempo dentro da cultura religiosa, e elas, desde pequenininho, conhece a Bíblia, conhece os personagens bíblicos, está cheia de informação, de teologia, cheia de informação, de conhecimento humano, mas nunca conheceu a Deus de verdade, nunca teve um encontro com Jesus de verdade, o Jesus vivo, ressurreto, o Jesus que um dia Paulo falou assim: olha, eu não tenho nada para falar do Cristo histórico, porque eu não conheci Ele. Foi isso que Paulo falou. Paulo não era conhecido pelos discípulos, nem considerado pelos discípulos que andaram com Jesus, porque Paulo não andou com Jesus, o Jesus vivo, o Jesus histórico. Paulo teve uma revelação de Cristo muito tempo mais tarde, depois que ele já era perseguidor da igreja, perseguia os discípulos de Jesus, e ele teve um encontro com Jesus ressurreto. E é esse Jesus, querida, que nós precisamos ter um encontro. A gente não tem que ter encontro com a história. Não adianta a gente conhecer a história de Jesus, não adianta a gente conhecer a história da Bíblia, não adianta a gente ter informação de que Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, e a gente pega isso aí, essa verdade, e a gente coloca aqui, mas ela não desce para cá, ela não vem do coração, ela não vira vida, ela não transforma caráter, ela não muda a condição da pessoa. Então é só uma verdade, é só uma informação, continua aqui dentro, mas nunca desceu para o coração, nunca desceu para o coração, nunca fazia parte da sua vida, nunca teve um encontro com Jesus ressurreto, com o vivo. Quando Paulo diz: eu não tenho nada para falar de Jesus segundo a carne, que ele está falando de Jesus que viveu, e eu não acompanhei essa trajetória. Eu estou aqui para falar do Cristo ressurreto, esperança de vida. Eu estou aqui para falar e para viver daquele que eu tive um encontro, daquele que mudou a minha vida, daquele que me transformou num perseguidor em perseguido. Foi isso que ele estava falando, daquele que transformou a minha vida. E é esse Cristo ressurreto, irmãos, é que nós precisamos encontrar. Nós precisamos entregar a nossa vida para Ele, e Ele precisa fazer uma mudança verdadeira nos nossos corações, tá? Constância. Paulo diz que mantenha-se abundante, firmes e abundante. Por quê? Porque a única forma de alguém que anda com Cristo, de alguém que crê, que abraçou a Cristo de verdade, a única forma de mostrar é manter essa constância. Gálatas 4, 6, 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quem teve um encontro com Jesus não perde a vontade de viver uma vida justa. Quem teve um encontro com Jesus luta para viver na verdade, para viver em sinceridade, para não se corromper. Quanta gente se corrompendo aí por dinheiro, quanta gente se entregando às facilidades que o dinheiro tem trazido. Quantos líderes, pastores, crentes têm cedido a esse apelo e têm
negociado suas almas. E aqui ela nos ensina: não nos cansemos de fazer o bem, de fazer o que é justo, porque se não desanimarmos, ao seu tempo nós colheremos. Porque quando você faz o bem, e o bem que você semeia é o bem que retorna para você, amém? O bem que você faz aqui nesta terra, o bem que você faz às pessoas, é o bem que volta para você, é o bem que retorna para você. Mas quando ele fala desse bem, ele não fala só desse bem transitório, desse resultado, dessa recompensa por ser bom, por fazer as coisas certas. Mas ele está falando: não nos cansemos de fazer o bem, porque existe uma recompensa maior, e essa recompensa é a eternidade. No tempo certo nós colheremos, e tudo que nós estamos plantando aqui tem resultados eternos, e vai trazer resultados eternos para a nossa vida. Aleluia. Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Um dia essa diferença vai ser bem esclarecida. Um dia haverá essa separação total. E como diz em Apocalipse, Jesus disse assim: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então a gente entende que a nossa constância, o não estagnar nesta vida, o não parar, não deixar de fazer o bem, o não deixar de fazer a vontade de Deus, de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar ao próximo como a si mesmo, isso traz resultados para a nossa vida hoje, mas principalmente vai nos trazer resultados eternos, irmãos, uma recompensa eterna. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Seu trabalho não é vão, não é infrutífero, e o nosso trabalho não é infrutífero quando nós estamos caminhando, estamos fazendo a vontade de Deus, mas vivendo na esperança da eternidade, vivendo na esperança do porvir, vivendo na esperança de um futuro muito além desse aqui, muito além daquilo que uma faculdade pode te trazer de satisfação, do que um carro, um apartamento pode te trazer de satisfação. Nós estamos para viver e para tomar posse de uma recompensa muito maior, que é a nossa eternidade com Deus. Amém? Não posso jamais deixar de dizer para você uma verdade que hoje em dia entrou em desuso, enquanto as pessoas na igreja não querem mais pregar e dizer para as pessoas: olha, existem dois caminhos, e um caminho é com Jesus e o outro é sem Jesus. Existem duas recompensas, e uma recompensa é de andar com Ele, de viver para Ele e viver na glória com Ele, e a outra recompensa é a separação total de Deus e a falta de oportunidade, porque depois da eternidade já não tem mais volta e já não tem mais caminho para Deus. Por isso, não se canse de fazer o bem, não desista da sua fé, da sua crença, não negocie a sua fé por nada deste mundo, irmãos. Tudo isso que você faz com esforço, com sacrifício, a Bíblia diz que nós temos que lutar. Existe uma batalha que nós estamos travando. O Ministério de Louvor já pode vir para cá, tá? Existe uma batalha em que nós estamos travando, e é uma batalha espiritual. A Bíblia diz que nós temos que lutar contra os dardos inflamados do maligno, contra os principados e potestades, contra os espíritos dominadores deste mundo. Você acha que quando você liga a televisão, quando você entra na internet, e que você às vezes fica
aborrecido, e você acaba se enchendo de ira, porque você vê tanta injustiça, tanta gente fazendo coisa errada, falando mal, fazendo mal. Isso é contra você, isso está te afetando. E se você não tomar cuidado, isso está roubando a tua fé, está roubando a tua sinceridade com Deus, porque você está se deixando contaminar, não é? Quem sabe viu o Star Wars, existia o lado escuro, o lado negro da sombra, né? É o lado escuro. E ali os Jedi, que eram cavaleiros do bem, e eles eram muitas vezes tentados eram provocados para que se enchessem de ira, de raiva, e para que usassem essa raiva para retalhar, para se vingar. E alguém dizia para eles assim: olhe, não se deixe vencer pelo lado escuro da força, pelo lado negro da força. Isso acontece com a gente hoje, irmão. Cuidado que estão querendo roubar a tua força. Se você não tomar cuidado, sabe, você está sendo tão cercado de maldade, você está tão cercado de mentiras, de injustiças, que você esquece de Jesus e você começa a ficar irritado, você começa a se irar, e você começa a desejar o mal para aquelas pessoas, você começa a desejar que o mal prevaleça sobre a vida daqueles que fazem o mal, daqueles que já estão no controle do mal, e você não sabe, se você não tomar cuidado, essas coisas estão roubando a tua firmeza, está tirando a tua firmeza, sabe? O mundo, tudo que está acontecendo hoje de ruim, que a gente está sendo bombardeado, se você não ficar firme, você vai partir para o lado escuro da força. Você vai perder a sua fé em Jesus. Você vai deixar de crer na ressurreição. Você vai deixar de crer que existem promessas muito mais sublimes do que essas coisas que podem hoje nesse mundo me trazer alguma alegria passageira. Cuidado, mantenha a sua firmeza. Não deixe de lado a sua confissão em Cristo. Não abandone Cristo por nada deste mundo. Não por causa de nada, nem por causa de ninguém. Não abandone Jesus por causa de um amor, de um falso amor, de falsas promessas de amor. Não abandone Jesus por causa de uma proposta indecente de ganhar um dinheiro que não é correto, um dinheiro sujo. Não abandone Jesus por nada disso. Fique firme, seja constante, seja abundante, sempre sofrendo transformação a cada dia. Essa é a vida do cristão, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, é como o raio, é como o sol que nasce, porque vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Nós, apesar de todas as coisas ruins que nos cercam, nós estamos passando por um processo de aperfeiçoamento, porque estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, nos tornando pessoas melhores, nos tornando seres humanos melhores. Amém? Por isso fique firme, seja constante, e não deixe de crescer, não deixe de fazer o bem, não deixe de buscar conhecimento de Deus, para que a sua vida possa a cada dia ser transformada. Essa é a palavra de Deus para você nesta noite. Amém? Seja firme, seja constante, sempre abundante. O apóstolo Pedro diz que se a gente olhar e praticar o bem, a caridade, a virtude, nós nunca seremos estéreis no trabalho que fazemos para Cristo. E aqui Paulo diz isso: nosso trabalho não é vão, o nosso trabalho não é infrutífero, mas a nossa caminhada tem que ser algo que traga retorno. Amém? Que traga retorno, que tenha progresso, que construa resultados, que traga significados. Um cristão que
que não é abundante, a sua vida não traz significado para a vida de ninguém. Um cristão que não tem firmeza, não vive abundando, não vive mudança, ele não traz significância para a vida de ninguém. Sua vida não influencia, não muda a vida de ninguém, não faz com que as pessoas olhem para ele e possam ver Cristo neles, nas suas atitudes, no seu ser. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor nesta hora. Não desanime da sua fé. Eu sei que muitas pessoas aqui estão passando por momentos difíceis. Chega momentos na nossa vida em que nós entramos numa zona de conflito, em que muitas vezes nós questionamos a nossa fé, a nossa caminhada. Eu falo isso como pastor. Muitas vezes, diante das lutas, nós questionamos. E muitas vezes em nosso coração, será que todo o trabalho, todo o esforço que eu estou fazendo vale a pena? Vale sim, querido. Existem promessas firmes a esse respeito. Não desanime jamais. Não abandone a sua fé. Não volte para trás. Não abandone a Cristo Jesus. Amém? Louvemos ao Senhor.